Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos falar de um assunto bem importante aí, de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o assunto de hoje. Antes de entrar propriamente na questão que nós vamos resolver daqui um pouquinho, eu preciso que vocês prestem bem atenção porque eu vou resolver uma questão sobre o tópico 10 e 11 do edital. Muita gente me perguntando sobre esses tópicos, então atenção, tem que assistir essa aula, tem conteúdo bem importante para vocês aqui. O tópico 10 diz visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio, que nós chamamos de Business Intelligence, ou BI, que é a inteligência dos negócios, certo? E o item 11, que fala sobre fundamentos sobre análise de dados, eu também vou incluir numa questão que nós vamos ver hoje, certo? Então, é sobre esses dois tópicos do edital que muita gente tem enviado mensagem, eu preciso mostrar para vocês agora, então fica aqui comigo. Vamos primeiro para a leitura da questão, não se assustem, depois eu vou detalhar tudinho para vocês. Olha lá, usando um sistema de BI, que significa, já vou avisando, Business Intelligence ou inteligência de negócio, como citado ali no edital. Então, usando o sistema de BI, um gerente obteve em tela um relatório de vendas por semana de cada loja. Considerando essa informação pouco detalhada, decidiu que precisava ver as vendas por dia. Que operação ou LEP ele deve aplicar para conseguir essa informação? Letra A, DICE, letra B, Drill Down, letra C, Drill Up, letra D, Roll Up e a letra E, Slice. Eu sei que nesse momento muita gente deve estar perguntando, professor, eu tenho que saber aí o que é BI, tenho que saber o que é OLAP, todas essas siglas ali, sim, nós vamos entender nessa aula. Por isso que eu disse que essa aula é muito importante. Vem comigo e vamos fazer a leitura do que eu trouxe para vocês aqui. Primeira coisa a saber, quando o edital cita inteligência de negócio, aparecem muitas provas com a sigla BI, de Business Intelligence. E boa parte desses sistemas de inteligência de negócios hoje são baseados em bancos de dados multidimensionais. Professor, o que é um banco de dados multidimensional? Como o próprio nome diz, que apresenta diversas dimensões para análise de dados. Por isso, o banco de dados multidimensionais vão apresentar diversas dimensões para análise de dados. Pois bem, existem ferramentas que nós chamamos de OLAP, O-L-A-P, que estava citado na questão, e a gente pode definir OLAP como sendo um determinado processo que utiliza, claro, ferramentas, um processo interativo de criar, gerenciar, analisar e gerar relatórios acerca de dados, e desses dados exigir algum tipo de agregação, como citado na questão, porque a questão falava, vou voltar lá para vocês, que o gerente tinha um relatório de vendas por semana e ele queria um relatório de vendas por dia. Então nós temos aí um certo tipo de agregação na análise dos dados. Agregação por semana, depois temos agregação por dia, e aí ele usa uma operação OLAP. Então o que nós vamos descobrir agora, que a gente sabe que OLAP envolve processos, ferramentas para criar, gerenciar, analisar e gerar relatórios acerca dos dados, nós temos que saber quais os recursos OLAP que nós temos à disposição. Então vem comigo aqui para saber. Quando a gente fala então de OLAP, essa sigla que vem ali de Online Analytical Processing, a ideia aqui é trabalhar com o que a gente chama de cubos ou hipercubos para fazer a análise. Lembra que eu disse que basicamente os sistemas de inteligência dos negócios, eles se utilizam de bancos de dados multidimensionais? E é muito comum quando a gente fala de banco de dados multidimensionais e a gente vai usar as ferramentas ou os processos OLAP, nós vamos analisar os chamados cubos ou hipercubos.
Qual é a ideia de um cubo multidimensional? É que ele apresenta, observa, ó, diversas dimensões para análise dos dados. Por isso a gente indica que é um cubo. Ou ainda existe também a ideia de diversas dimensões que podem ser associadas a elementos, como por exemplo aqui, ó. Nesse caso eu tenho um cubo para análise de dados no banco de dados multidimensional que me oferta a dimensão localização, a dimensão produto, a dimensão tempo, e a partir dessas dimensões eu vou realizando a análise dos dados com os processos OLAP, com as ferramentas OLAP. Quando nós temos a ideia de um cubo é isso, mas existem também os chamados hipercubos, pouco cobrados em provas, mas é bom saber só a teoria. Enquanto o cubo normalmente apresenta 3 dimensões, os hipercubos são aquelas aplicações que vão envolver mais de 3 dimensões na análise, aí chamamos de hipercubos. Bom, vamos lá ao que interessa então de fato para a nossa prova, para a nossa questão, né? Dentre as diversas operações OLAP, nós temos uma operação chamada slice. O que é a operação slice? É para selecionar dados de uma única dimensão, como se a gente estivesse fazendo um corte de uma única dimensão, certo? Temos também o dice, que vai extrair um subcubo da seleção de 2 ou mais dimensões. Percebe? Slice é selecionar dados de uma única dimensão e o dice é extrair um subcubo da seleção de 2 ou mais dimensões. Aí nós chamamos a operação de dice. Temos também uma operação chamada drill down, que essa vai examinar dados com maior detalhe. Por exemplo, se eu tenho dados que estão sendo exibidos por semana e eu quero visualizar agora por dia, isso quer dizer que eu vou fazer uma operação drill down. Quer dizer, eu quero obter dados com maior detalhe, eu quero por dia. Então, vou fazer uma operação drill down, certo? Importante isso. Olha o que a questão pediu. Ele tinha a análise por semana e ele queria análise por dia. Então, ele queria mais detalhamento. Então, ele provavelmente vai ter que realizar uma operação drill down para examinar os dados com maior detalhe. Existe também a operação chamada roll up. Essa é a combinação de uma ou mais dimensões para atingir um nível maior de generalização, de granulidade, diminuindo o nível de detalhe. Por exemplo, ele está visualizando por dia e agora ele quer visualizar por semana. Se ele está visualizando por dia, quer dizer que ele está bem detalhado. Como ele quer diminuir o nível de detalhe, ele quer mais genérico, então ele vai fazer uma operação roll up, né? Então cuida porque a questão pede drill down. Como é que a gente sabe que é drill down? Porque a operação ele estava em semana e ele queria por dia, então ele queria mais detalhe, é drill down. Quando ele está lá, por exemplo, visualizando por dia e ele quer por semana, então é roll up, porque aí ele quer mais genérico, certo? Existe também o que a gente chama de pivô ou rotation, que é a ideia de visualizar dados por uma nova perspectiva, porque se a gente trabalha com cubos multidimensionais de várias dimensões, então quando eu faço um pivô, quando eu faço uma rotação desse cubo ou desse hipercubo, é porque eu quero visualizar os dados agora por uma nova perspectiva. Bem, agora que eu dei todas as dicas sobre as principais operações OLAP, vamos voltar na questão. Eu sei que agora vocês têm como acertar. Usando um sistema de BI, de inteligência dos negócios, o gerente obteve em tela um relatório de vendas por semana de cada loja, certo? Por semana. Considerando essa informação pouco detalhada, porque era por semana, ele decidiu que precisava ver as vendas por dia. Então ele estava bem genérico por semana, ele queria mais detalhe, ele queria ver por dia. Que operação OLAP ele deve aplicar para conseguir essa informação? Bem, se ele quer mais detalhado, ele tem que fazer o que a gente chama de drill down, que é justamente a ideia de dar mais detalhamento. Ele estava por semana, mais genérico, foi para mais detalhado, então foi drill down para observar agora por dia esse relatório. Então, resposta, sem dúvida nenhuma aqui, a nossa letra B de Brasil para essa questão. Pessoal, olha que importantíssimo essa questão aí para vocês, né? Muito importante. Quando a gente pensa ali no edital do Banco do Brasil, tem que ficar ciente que veio ali, ele pediu a ideia de inteligência de negócios. E a gente aprender a analisar os dados, principalmente em bancos de dados multidimensionais, que usam cubos ou hipercubos, e aí analisar através de operações OLAP. E através dessas operações OLAP de análise, temos que saber se ele usou, por exemplo, ali
o drill down e saber o que significa isso para responder na prova. Então, se gostou desse vídeo, pessoal, não esquece, marca um gostei aí, deixa comentários do que achou desse vídeo e desse conteúdo. E se gostou, não esquece, nós temos o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil. Pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu então, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!